Você já ouviu falar de DevHel? Desenvolvedor, evangelista, Tech Community Manager? A gente vai descobrir se a sua empresa precisa desses cargos e papéis e se existe um caminho para você, desenvolvedor e desenvolvedora, seguir dentro dessa área. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e eu já escuto há um tempo se falar de DevHel, Developer Relations, Community Management, Tech Community Management, Developer Evangelist, Developer Advocate, e sempre me parece que esses cargos, papéis, áreas acabam mudando um pouco de empresa para empresa. Eu tô a fim de entender um pouco melhor sobre isso, então eu trouxe aqui um cara que estuda muito sobre esse assunto para ajudar a gente a entender tudo isso. Bom, cara, antes de mais nada, eu queria só pedir pra você se apresentar aí. Quem você é e o que você faz? Eu sou Aldrin, não é Andrei nem Andrew. É uma homenagem do meu pai, inicialmente ao Buzz Aldrin. Só pra deixar mais tranquilo. Gostaria de ser o primeiro astronauta, né? Mas fui o segundo, uma homenagem ao segundo. Mas eu sou manauara. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou professor e pesquisador aqui. E antes também trabalhei em projetos do Instituto de Pesquisa, que tinha parceria, né, por causa da lei de informática em Manaus, com a Nokia e a Microsoft, né, com aquela transição. Então eu trabalhei em projetos como evangelista de desenvolvedores. Aí viajava o Brasil, ministrando treinamentos, organizando hackathons e App Days, principalmente naquele momento de Nokia Série 40, Windows Phone e etc. E aí depois eu vi uma oportunidade de investigar isso. Eu sempre tive veia acadêmica. E aí investi no mestrado, ainda trabalhando, e depois avancei para um doutorado que inicialmente era só em ecossistemas, entendimento de comunidades, em torno com uma perspectiva de ecossistema. E aí eu percebi que eu poderia trazer a questão inicialmente de evangelismo, não tinha toda essa discussão que a gente tem hoje sobre Developer Relations. E aí eu comecei a ver que tinha um movimento fora e que eu poderia investigar para entender melhor, né? Que aí é o foco da nossa conversa hoje. Então eu pesquiso em Developer Relations. Entendi. Aí você falou a palavra evangelismo e Developer Relations. São coisas diferentes, cara? DevHel, o Developer Relations, a gente entende como uma área organizacional, né? Tipo, é uma área da organização que tem que, assim como produtos, marketing, desenvolvimento, qualidade, enfim, jurídico, que contém papéis como o evangelista, o advocate, o engenheiro de parcerias, gerente de comunidades, enfim, vários papéis que hoje a gente, inclusive, tem que trabalhar para entender melhor quais são os limites. Entendi. Então, quando a gente fala DevHel, a gente não está falando de um cargo, a gente está falando de uma área. Isso. Apesar que há empresas que hoje, fora principalmente, né, do país, aqui do Brasil, que já se tem uma cultura, você vê mais movimentação, sabe? Até de conferências, tem gente que chama em um cargo mais genérico, tipo DevHel Professional, sabe? E aí ele pode executar qualquer atividade genérica de DevHel, mas DevHel é uma área, né? Tem gente que se chama, eu sou DevHel, beleza, mas talvez porque a organização e nós mesmos, enquanto comunidade, a gente não chegou numa definição, sabe, mais consolidada e até comunicada, principalmente aqui no Brasil. Entendi. E assim, Aldrin, a área de DevHel, né, pelo que você já viu aí na sua experiência, que você está estudando, qual que é o papel principal, geralmente, dentro das empresas? Considera que a gente tem, bora trazer um cenário, né? Antes a gente desenvolvia, assim, eu vou entregar na minha idade aqui, né? Desenvolvia em casa, baixava um Jar, mexia ali no computador no joguinho, enfim, lia alguns livros para resolver algumas coisas, e com o advento da web a gente começou a acessar alguns recursos, certo? Mas esse trabalho depois começou a se mover para comunidades, e aí grandes organizações inicialmente, como a própria Nokia, a Apple, Microsoft, começaram a abrir suas plataformas, né, de software para que a comunidade pudesse contribuir, gerar contribuições. E aí, vou dar um exemplo de aplicações móveis, né, que é próximo de muita gente. E aí muita gente foi lá, começou a usar recursos e etc para gerar novas aplicações, publicar, e a única coisa que você tinha que fazer quando tinha era o quê? Pagar uma taxinha para acessar aquela loja, né, sob emissão. Agora imagina a massa de desenvolvedores que tem hoje, assim, né, de milhares, assim, de milhões de desenvolvedores que existem em torno dessas plataformas. E esses desenvolvedores, eu tô falando pessoas desenvolvedoras, mas pode ser testador, designer, hoje tem várias comunidades.
em torno disso, gerando contribuições. E essa galera não tem contrato, não é contratada, assim, por essas empresas. E aí que surge, cara, como que a gente vai gerir, como que a gente vai coordenar as ações dessa comunidade, porque a gente não pode impor poder, porque vem de uma filosofia até do open source, nessa abertura. Como que a gente vai ajudar que essas comunidades dentro desse nosso ecossistema se direcione para atingir os nossos objetivos? Porque a gente quer evoluir uma determinada parte da nossa plataforma, a gente quer que um produto ele se torne mais influente para usuários finais e para os desenvolvedores usuários, a gente quer que a galera esteja usando mais APIs porque vai gerar mais dinheiro. E como que a gente faz isso sem impor algo? E aí surge essa área, que é o Developer Relations, que é justamente, assim, de uma forma simples, a partir do olhar científico, né, de alguns estudos que eu rodei aqui com outros colegas, que outros profissionais, né, a partir de entrevista com profissionais, assim, por outros países, incluindo o Brasil, uma área que busca equilibrar objetivos organizacionais em torno da sua plataforma, do seu ecossistema, com expectativas das comunidades de desenvolvedores ou qualquer outra comunidade que seja mais especialista. Isso não é tão simples, porque a expectativa envolve sentimento, emoção, o que você quer contribuir. Você não quer ser uma pessoa que vai codificar, mas você é uma pessoa muito boa para gerar vídeos. Você é uma pessoa que vai liderar comunidades locais, vai ser um embaixador daquela plataforma, daquela comunidade. Então, identificar tudo isso e alinhar com o objetivo organizacional não é tão simples, né? A gente deve sempre estar muito ligado no roadmap de produtos e serviços. Então, alinhar é como se fosse uma balança, né? Toda hora eu tô tentando ali equilibrar o objetivo da organização com as expectativas das comunidades. E Aldrin, quando que você se lembra de ouvir esse termo DevRel, Developer Relations, pela primeira vez? Muito boa pergunta. Tem um livro... Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em 2011, por aí, se eu não me engano, sabe? Que eu comecei a mover para essa parte de evangelismo. E aí, a gente encontrou um livro na época do Christian, acho que é o nome do especialista, que era da Mozilla. Chris, vou chamar de Chris porque não é o resto do nome. E ele falava de evangelismo com foco de entregas de treinamento. Então, eu tenho produtos na minha empresa e eu quero treinar desenvolvedores, pessoas, né? E aí, como que eu faço isso, né? Em torno de didática, de comunicação. Aí ele falava muito da analogia com o evangelista, sabe? Mesmo ligado à religião, que leva a palavra e tudo. Então, ele começou a trazer isso em 2009. É um dos registros que eu me lembro, assim, que eu me recordo mais antigos. Em relação a Developer Relations, se a gente for considerar o avanço, assim, e o que tem registrado em alguns lugares, aí a gente vai falar de 2012 para 2014, sendo que as pessoas, se a gente for considerar o Medium ou o Dev Community, né, assim, onde a galera vai descrever opiniões sobre a área, compartilhar, a gente vai considerar a partir de 2014, assim, que começam a surgir essa necessidade de entender melhor, e até hoje, né, se procura entender melhor qual é o escopo. Mas assim, 2009, né, que eu lembro da discussão do evangelismo, e era muito ligado a marketing. Então, e aí tinha o lance do Developer Experience, não do DevRel ainda, que é o Developer Experience tem uma associação com User Experience, né? Então, a busca ali, a associação era o produto para o desenvolvedor, a avaliação da experiência que o desenvolvedor tem com os produtos e serviços para dev. E aí tinha essa analogia. E por isso que ligavam DX, tem, né, gente, a própria Google hoje coloca DevRel e DX dentro de DevRel. A Microsoft, na época que eu trabalhei, né, em projetos para eles, e a Nokia também usava o DX, o Developer Experience, ou o Developer Ecosystem. Eu já ouvi algumas vezes esses termos também. Mas assim, vamos ver se eu entendi então. A área de DevRel, então, é uma área basicamente que serve para se comunicar com o ecossistema, a comunidade, tecnologia no geral, e de alguma forma conectar os desenvolvedores, a comunidade a algum interesse da empresa, que pode ser um produto, né, que tem empresa que tem software, tem API, tem open source, tem não sei o que lá, mas faz sentido também numa empresa que, sei lá, não tem um produto de tecnologia, mas tem uma área de tecnologia e precisa se comunicar com a tecnologia de alguma forma, sabe? Quer fomentar e quer mostrar o que está sendo feito, quer contar o que está acontecendo lá dentro e por aí vai. Sim, faz sentido. É aquilo, né? O objetivo dela é o quê? É fazer sensibilização. Então, por exemplo, a minha tese, ela cobre um modelo, né? Para
para DevRel. E aí, o que a gente percebeu é que há etapas que a tua organização ela pode querer usar estratégias de DevRel, a área de DevRel para alguma coisa. Sensibilizar, é muito nessa linha que você comentou, então eu tenho alguma tecnologia ou alguma área que eu quero que seja comunicada com pessoas que têm essa identidade daquela comunidade mais técnica, e aí a gente chama de sensibilização. Beleza, eu sensibilizei essa galera, então como que eu ativo, como que eu faço com que elas comecem a usar essa minha tecnologia, essa minha plataforma, esse meu conteúdo ou contribuir para esses meus vídeos? Ativei, beleza. Como que eu retenho, que é um grande problema. Tipo, as pessoas entram, mas como que eu continuo fazendo com que elas tenham inovação e sejam engajadas? E aí depois, como eu transformo, eu faço a maturação, como que eu transformo e identifico pessoas que são referência, que aí eu vou gerando lideranças e distribuindo braços da minha equipe de DevRel, né, pelos locais. Bacana. E assim, dentro de DevRel, você falou que podem ter vários cargos diferentes, vários focos diferentes, né, das pessoas. E aí eu fiz uma pergunta para você lá no início, né? Qual que é a diferença, né, de um DevRel e Community Manager e Evangelista? Aí você falou que inicialmente a diferença é que DevRel é uma área e não um cargo. Agora, dos cargos, a gente consegue descrever exatamente o que é um Community Manager, o que é um evangelista, ou não tem diferença, ou depende muito da empresa? Hoje tá dependendo muito do que a empresa vê, porque a gente realmente precisa contribuir melhor nesse entendimento do que é o DevRel. Beleza, e qual é o objetivo dentro do que a gente acabou de conversar. Tem até um aluno meu que ele tá fazendo uma pesquisa que é essa identificação de habilidades e papéis de DevRel. Aí o que a gente percebeu? Inclusive em 2014 se falava muito do evangelista, depois veio o advocate. Então são dos primeiros papéis que surgem. E aí, o evangelista, depois da síntese que a gente fez, é aquele cara que vai atuar, aquela pessoa que vai atuar mais em largura, sabe? É que vai comunicar a palavra, é o que vai estar na frente mais do público, é o que vende muito mais a organização e seus produtos. O advocate, né, trazendo esses dois mais presentes, né, em vagas, em anúncios em áreas, né, em empresas que você vê hoje, o advocate é aquele que já defende o desenvolvedor, o especialista, a comunidade, para a organização. Não quer dizer que ele abandone e vai falar mal da organização, não é isso. Mas ele traz muito... Papel principal, eu tô dizendo que difere, tá? Porque eles podem ter atividades similares. Ele traz um feedback ou algo que ele percebeu da comunidade muito para perto. Então ele vai conversar contigo, tu vai ter o contato certo com ele vai te fazer conexões se você for um top developer ou uma pessoa que pode ser reconhecida ou movimentar a comunidade. Ele vai trazer você muito mais para perto. Mas os dois têm atividades similares, assim. O advocate pode dar uma palestra? Pode também. O evangelista pode fazer esse one-to-one? Pode também, não tem nenhum problema. Mas assim, depois da síntese que a gente fez, a gente viu que tem essas diferençazinhas, sabe, que precisam ser melhor estabelecidas. E aí tem o Professional, que são, se você for procurar hoje vagas no LinkedIn, tem DevRel Professional, né, que tipo, é quando a organização não sabe realmente muito bem ali, se ela quer um trabalho específico, ela contrata para executar tudo. E tem o Community Manager, que é aquele que vai gerenciar, né, vai cuidar dos planejamentos, execuções e monitoramentos justamente dessas pessoas que são referência, que eu comentei anteriormente. Então tem o Google Developer Group, por exemplo, os MVPs da Microsoft, tem os Champions da Amazon, acho que acredito que seja esse ou não. Então tem essas comunidades locais que não são profissionais de DevRel, são braços, né, é a comunidade. E aí o Community Manager, ele atua no cuidado dessas pessoas, né, e no budget, orçamento, enfim, que é necessário para essas comunidades, eventos e etc. Mas tem atividades similares, né, como eu te falei. Tem o engenheiro de programas para desenvolvedor, para trazer, assim, em empresas que já têm mais tempo de DevRel, para te falar, eles começam a especializar, né, mais os papéis. Então tem o engenheiro de programas para desenvolvedor, que ele vai justamente cuidar de planejar ações, né, para fazer com que a galera fique retida, fique engajada. Então, eu tenho você, que você é muito bom para gerar
vídeo. Então vamos dizer que a gente vai fazer um Rockstar, um Dev Rockstar, alguma coisa assim, que é um novo programa, e ele vai valorizar você, né, com toda a parte jurídica. Então é uma pessoa que tem que saber conversar com a área jurídica, se vai ouvir alguma premiação, e conversar muito bem, né, conseguir identificar bem essas pessoas. Assim, só alguns. Tem o technical writer, né, que é aquele focado só em criar documentação específica para cada cultura, porque tem variação entre países, cuidados que a gente tem que ter. Sim. Tem até vaga para estagiários de DevRel, então assim vai ver que tá surgindo muitas vagas, né, e os nomes ainda não estão bem estabelecidos. Eu mesmo, eu não sei exatamente o que eu sou, porque eu me identifico como DevRel, como evangelista, como community manager. Eu não sei o que eu sou, de verdade. Tu tá acumulando muitas atividades e te chamar de DevRel Professional. Então. Mas, cara, aí eu queria te perguntar, você falou que tá surgindo vagas pra estágio, até como que você vê essa área no Brasil no momento? Excelente pergunta. A gente tem um problema, porque se a gente pegar carreiras que são mais tradicionais, entre aspas, né, na perspectiva de computação, a gente sempre associa desenvolvedor. E aí a gente quer formar testador hoje. Tem muito trabalho, inclusive iniciativas da indústria e da academia, para mover o currículo que existe hoje para que a gente consiga formar testadores. E aí, DevRel é outro problema. Porque assim, você sabe, quando a gente faz, e depois quem vai assistir, né, sabe da questão da computação, das áreas relacionadas à computação. A gente não é muito... como eu posso ser guiado a pensar o que a gente chama de habilidades, que são soft skills, habilidade de comunicação, de estar ligado sobre questões de inclusão, diversidade, negócios. A gente pode até ter disciplinas de economia, de modelagem de processos de negócios, o que seja, mas a gente não valoriza porque a gente não sabe da necessidade que esse profissional vai ter lá futuramente. Então, eu vejo hoje que a gente ainda não forma, tá tendo demanda, já são mais de 1.000 vagas no LinkedIn que tem mundialmente. Então, aí se pedem determinadas habilidades de apresentação, habilidade de escrita, habilidade de bom relacionamento com as pessoas. E aí são coisas que a gente acaba não exercitando muito, e às vezes você tá até numa empresa, como aconteceu comigo, eu trabalhava em projeto de aplicação móvel. E vai vir um projeto e vai ter que trabalhar com comunidades. Aí, tipo, beleza, por mais que você seja uma pessoa que faz amizade rápido, conversa, mas não é assim, tipo, você vai se relacionar com pessoas que têm culturas diferentes, você tem que saber falar o que falar, fazer media training. Você que trabalha com mais vídeos do que eu, entende mais bem desse aspecto, né? Edição e etc. E aí, essas coisas a gente não aprende. Então, esse é um caminho que eu, no caminho da docência, agora tenho que ajudar enquanto pesquisador, né? Que é a pensar formas de formar pessoas também e divulgar essa nova profissão, né? Para as novas gerações aí. Eu sinto que as pessoas que eu conheço que trabalham em comunidade ou em alguma área, ou de alguma forma que atuam dentro de uma área de DevRel dentro das empresas, são pessoas que acabaram se descobrindo no meio do caminho, sabe? Que elas foram acumulando algumas responsabilidades ali, foi pegando, foi surgindo a necessidade, e foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu não tomei a decisão conscientemente de me tornar uma pessoa, vou fazer vídeo, fazer podcast, fazer não sei o que, em evento. Foi acontecendo, eu percebi que, como você falou, eu tenho muito mais aptidão para fazer vídeo, para conversar, para falar do que para escrever código no dia a dia. Só que eu descobri isso, não foi... não treinei para isso, sabe? E eu acho que realmente falta bastante ainda. E como que você acha que a gente pode divulgar isso, cara? Que a gente pode mostrar que isso é importante? Quais são as maneiras que você pensa aí? Primeiro é isso aqui que você tá fazendo. Pode ser um dos primeiros vídeos da comunidade. Primeiro vídeo que eu pesquiso na área, sim. Claro que a gente conversa sobre, tem algumas outras iniciativas, teve a recente a gente fez alguma, mas assim, falar sobre DevRel mesmo é o que a gente precisa mais para comunicar melhor para a comunidade. Eu confesso que eu, enquanto pesquisador, eu tento falar mais no meu Twitter, por exemplo, sobre, né, não só disponibilizar meu artigo científico, que tem uma escrita que é para a comunidade científica, é para a indústria também, mas eu preciso estar em outro ambiente, como o Dev Community, o próprio Medium, e colocar conteúdo lá para que vocês consigam consumir, né, para que a gente avance. Acredito que a gente também tem que se movimentar em exercitar o que a gente fala de comunidade agora. Então, a gente de DevRel, seja da indústria, pesquisadores, o que seja, a gente também tem que exercitar isso para as nossas comunidades, a comunidade de DevRel brasileira, entendeu? Como eu te falei no início, a comunidade internacional tá mais à frente, assim, né, do que a gente
nessa discussão. E só que tem uma coisa, a gente pode pegar alguns modelos, se basear talvez nas discussões, mas DevRel tem uma característica que é muito forte, é a ligação com a cultura local. Então, assim, eu posso pegar um modelo que é aplicado lá na Suíça, aplicar aqui no Brasil, ele não vai rolar, porque o tipo de relação é diferente. Pode rolar, vou dizer que não vai rolar, pode rolar. Mas, assim como se eu aplicar algo no ambiente que você trabalha, pode não ser para outro, porque é uma região diferente do Brasil, ainda mais no nosso país continental. E então é falar mais sobre, divulgar, conversar mesmo, conversar nos ambientes que nós estivermos, nas conferências, ambientes científicos ou não, porque nesse momento é comunicar que existe isso, que tem demanda, e conversar sobre pra gente traçar o que é isso no Brasil, sabe? E Aldrin, que material que você recomenda para empresas e pessoas que estão tentando entender a área de DevRel ainda, querem mais recursos, querem se aprofundar mais? De material, vou fazer divulgação da minha tese mesmo, tô tranquila. Tá tranquila de identificar. Inclusive, às vezes tem gente que me procura no LinkedIn, já compartilhei. Também procurar, se você vai no Medium mesmo, se você quer ver material inicial, se você vai no Medium Dev Community e procura por Developer Relations, DevRel, você vai achar uns materiais interessantes para entender a área. Mas ali, claro, é o que a gente compreende, são com as pessoas compartilhando experiências, né? Então, é o cuidado de você ler tudo isso e tentar ver aquilo que se adequa ao teu cenário. Tem livros, tem um livro da Mary Tankvall, que fala sobre o valor de negócios em Developer Relations. Tem esses artigos do Chris, se você procurar por Developer Evangelism ou Developer Advocacy, você, no Google, uma simples busca, você consegue achar esses livros, Developer Evangelism Book ou Developer Advocacy Book, também você encontra esses livros. Eu estou chamando de Chris, parece um íntimo, né? Mas para lembrar o nome dele. Bem, aí eu tenho alguns artigos publicados que ajudam também, e aí fazendo outra propaganda a gente vai liberar aí logo daqui a um tempo uma ferramenta para ajudar as pessoas a entenderem que estratégias elas precisam. Tipo, eu quero sensibilizar a comunidade, o que eu tenho que fazer? Com um conjunto de lições aprendidas, como usar repositórios como Stack Overflow para monitorar o próprio GitHub, e é isso. Tem um modelo também chamado de Orbit Model, mas ele é focado como se fosse um CRM, né? Então ele é para gerenciar. A diferença para o meu, que é o DevGo, que depois a gente vai disponibilizar, ele ajuda a linkar as estratégias e o que eu preciso de papéis, quais estratégias, quais são as lições aprendidas e como eu monitoro. Então, meu não é para gerenciar, para ajudar você a estabelecer estratégias que sejam eficazes para o que você quer, né, para os seus objetivos. Tem o Chaos Project, que ele tem diversos indicadores para você monitorar as comunidades, a saúde de sua comunidade também. O Chaos Project e o Orbit, eles estão também no GitHub, né, por exemplo. E o meu vai ser daqui a pouco liberado, aí a gente comunica aí, peço para você também divulgar. Mas eu não entendi, você vai liberar uma ferramenta? Isso, uma ferramenta que você consegue entender o modelo, você vai lá e mexe no modelo, né, para você ter informações, e também você consegue selecionar, eu quero fazer retenção da minha comunidade, que é um estágio, né, que a gente fala aqui do avanço da minha comunidade dentro do ecossistema. Aí o que eu tenho que fazer da perspectiva de DevRel? Você precisa ter um evangelista, um advocate, blá blá blá, e ele dá um relatório. Inicialmente é isso, depois a gente vai avançar com o feedback da comunidade para outros elementos da ferramenta. Interessante, cara. E, cara, para pessoas que estão vendo a gente e falam, putz, isso que vocês estão falando é muito legal, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso, o que você dá de dica para essas pessoas fazerem? Primeiro, acho que esse não é prioritário. A gente está falando de Developer Relations. Certo? Então, se você é uma pessoa que ainda não se comunica muito bem, que não é tão aberta a escutar muitas opiniões, que inclusive às vezes são um pouco diferentes do que você está pensando naquele momento, você tem que inicialmente mudar isso, porque senão você não vai estabelecer pontos. E para DevRel, você precisa estabelecer relações. E aí você acaba sendo a identidade. Então, eu lembro que eu chegava em alguns lugares e aí as pessoas não lembravam do meu nome, porque assim, era mais difícil, ou me chamavam pelo sobrenome, que eu sou Aldrin Fontão.
Aí pra não errar, falavam, é o evangelista da Nokia, na época, assim. E aí, isso é muito pesado, porque você acaba sendo a identidade e o desdobramento de uma marca, né, querendo ou não. Então, a sua palavra tem muita força. Então, se eu vou contigo, por exemplo, aí você me faz uma pergunta, mesmo a plateia, sabe? E eu sou ríspido, eu falo, cara, por que pergunta isso? Tipo, sabe? Eu tenho essa postura que não demonstra a identidade acolhedora da empresa ou a mensagem da empresa. Isso ferra, isso gera mensagem negativa, você se desconecta com a comunidade. Se você vai palestrar num ambiente ou se comunicar com um ambiente que você precisa falar sobre minorias, por exemplo, que é uma questão bem forte hoje, e você não sabe lidar com isso, ou você fala algo que é errado e você não se desculpa depois de alguma forma, isso também interfere. Então, hoje, inclusive, com a presença mais forte, né, das mídias e diversas outras questões, você tem que estar muito por dentro de como estabelecer essas relações. Você tem que ser uma pessoa bacana, não adianta ser ríspida, sabe? Claro que você vai ter muita gente para atender, tem que se organizar nesse sentido. Aí eu chego no outro ponto, que é a parte de negócios, tá? Você tem que ter visão de orçamento, porque em alguns momentos a empresa pode chegar com você e falar, olha, você tem tanto para usar com viagem. Sim, DevRel, fora uma pandemia, viaja muito. Você tem que também, talvez, comprar brindes para levar dentro desse seu orçamento, ou você tem que presentear de alguma forma uma premiação para o Hackathon. Esse é o teu orçamento enquanto membro da equipe para fazer isso. Então, você tem que saber, capaz de pensar como vai usar e fazer relatórios disso. Você acaba se comunicando muito de forma técnica, internamente e externamente. Então, um texto mais pragmático, não tão prolixo, né? Isso é importante também você exercitar. E outra coisa que alguns falam, eu tenho que ser extremamente bom tecnicamente. Nem sempre. Uma pessoa proativa. Eu não sou bom tecnicamente. Mas aí é como bom assim. Mas aí, como eu falo para alguns alunos aqui, a inteligência, ela não é só ligada a ser extremamente bom em algo, né? Você é muito bom agora nos vídeos, por exemplo, né? E do que eu te conheço, assim, e na forma que você se comunica no Twitter, eu já tenho que aprender isso. Então, se eu fosse falar a nível de inteligência, eu não sou inteligente quanto você nesse aspecto. Mas o lance não é ser extremamente bom tecnicamente, mas se você é proativo, se você consegue aprender uma tecnologia muito rápido, que acontece muito, tipo, vai sair uma variação na linguagem que a gente usa no SDK e a gente precisa liberar code samples, códigos de exemplo, uma demo, gravar um vídeo e escrever a documentação disso. Tem que ir lá e tentar, errar, montar, pensar um projetinho que as pessoas consigam consumir e que atinja o objetivo, que é vender aquela determinada funcionalidade ou aquele aspecto, né, se for no evento. Então, eu acho que seria isso, né, esses aspectos técnico, o de negócios e muito social. Eu acredito que hoje, talvez, assim, uma crítica leve que eu tenho é a gente aprimorar muito bem a questão social, até pelo que o tempo nos exige, mas não precisa ser extremamente bom tecnicamente. Claro que se você for, é excelente, porque você ajuda outros membros da equipe também, certo? Sim. E olha, eu já percebi que tem algumas empresas que até têm vontade de criar essa área dentro das empresas, mas a área de DevRel não necessariamente vai gerar lucro diretamente para a empresa, né? E como que se mede, então, o sucesso e se tá dando certo essa área, né? Se tá dando o resultado esperado. Como medir isso, né? Como medir o valor? Cara, excelente. Aí outra propaganda, eu tenho um artigo publicado sobre valor e inclusive ganhou um prêmio de melhor artigo aí numa conferência internacional. A gente investigou com profissionais o que eles entendem como valor e como eles vendem isso, e a gente montou uma cadeia, né, tipo, do que a gente consome, do que produz entre áreas, então entre DevRel, entre a organização, entre os desenvolvedores, o que até a gente está de repositórios, que é onde a gente monitora e a gente pode mostrar indicadores, né, porque assim, o que a organização quer ver são indicadores. Sim. Assim, um primeiro ponto é ver qual é o teu objetivo. Então, eu tenho como objetivo trazer mais desenvolvedores para usar a minha tecnologia. Tá, então o que é usar essa tecnologia? São ativações, a gente cadastrada no meu portal de desenvolvimento, é gente que submete uma contribuição para a plataforma, para o projeto que eu abri no repositório, como no GitHub, GitLab, que seja.
E aí a gente tem como medir porque tem ali a entrada de gente ou uma certa periodicidade de contribuições ou o que seja, né, com os próprios indicadores desses ambientes. Mas tem outra coisa, eu quero ver qual é o teu alcance. Beleza, eu tô fazendo um vídeo sobre o uso de uma determinada ferramenta, né, ali específica que eu tô entregando. Qual foi o alcance desse vídeo, certo? Assim, que países alcançou? Era para alcançar só o Brasil? Quantas pessoas foram alcançadas? Beleza, eu quero que vocês tenham muita presença em rede social, né, em qualquer ferramenta de rede social. Então, como que tá o número de seguidores? De onde são esses seguidores? Porque assim, tu acaba expandindo também a marca, né? Então, tem algumas métricas que são relacionadas a marketing, tem outras métricas também relacionadas à qualidade do que essa comunidade entrega. Então, digamos que tem um membro da comunidade que ele desenvolve, vou trazer um exemplo de desenvolver aplicação, porque eu vou trazer um cenário que aconteceu real. Então, eu tive um membro de uma comunidade quando eu era evangelista, que ele desenvolveu uma aplicação simples, cara. Tipo, era um aluno de universidade. Ele desenvolveu uma aplicação simples que era a pessoa entrava, claro que a aplicação era bonitinha, toda trabalhada, e aí ele compartilhava mensagens de amor, então a pessoa ia lá e abria, e aí no dia apareciam as mensagens de amorzinho, bababá, e ele podia compartilhar isso no Twitter, redes sociais, e essa aplicação dele na época do Windows Phone foi muito baixada. Tipo, a galera usava muito. E aí, me ajudou muito, porque as métricas, os indicadores, né, são escalados para o time e para os profissionais, né? Então, para minha métrica de downloads e rates que eu tinha que alcançar, por exemplo, ele era um cara que puxava, era excelente. E aí, ele se tornou uma referência na comunidade, era de Fernandópolis, no interior de São Paulo. E aí, ele se tornou uma referência, esse menino dava entrevista nas rádios, apareceu em jornal, isso potencializou que tinha mais gente interessada nos cursos daquela universidade, porque tinha esses cases, né, lá dentro. Hoje ele é um menino que dá palestras também, então ele sempre agradece. Então, há indicadores naquele momento que servem, por exemplo, a parceria da universidade. A universidade vai divulgar mais a marca, né? O aluno acaba divulgando mais o potencial das ações, o impacto na sociedade, transformação, que também são pontos que a empresa precisa ter enquanto valor. Porque quando a gente fala de valor, não é só a perspectiva lucro monetário, né? Então, assim, se eu dou uma palestra, por exemplo, e de lá sai vendas de algum dispositivo ou uso de serviço, se eu estou vendendo um serviço em nuvem para os desenvolvedores, o que seja, e se eu tenho mais adesão, isso é um impacto que o time tem, que a gente consegue dizer, olha, com essa ação eu atingi determinado indicador. Tem indicadores que eles são mais diretos, e tem indicadores como desse exemplo de sucesso, que eu falei para você, que eles não são tão rápidos, mas que a gente tem noção que com um determinado tempo eles vão aparecer se você investir, são importantes para a organização. Então, assim, dependendo do teu objetivo organizacional, traçar indicadores, né, que a atividade pode te ajudar. Porque não é só o dinheiro naquele momento, né, bora falar do dinheiro, assim. Sim. É o que isso vai gerar impacto na cadeia. Né? Então, hoje tem um rapaz lá que vai, se for falar bem da Microsoft, da época da Lumia, do que ele viu, ele sempre vai falar, e isso até hoje permanece para a marca, mesmo independente de eu não estar mais lá. E aí ele pode, enfim, ajudar a comunidade de diversas outras formas. Então, o valor, essa cadeia é muito disso. Aí você tem, por exemplo, se você identifica pessoas, você vai acabar que a sua equipe de DevRel, por exemplo, que são pessoas que são referência, você acaba conseguindo fazer com que ela trabalhe em outras atividades que acabam se tornando mais prioritárias e gerenciando subcomunidades. Aí você tem braços. E aí tu acaba que tu potencializa o uso do teu recurso, da tua pessoa, porque ela consegue fazer mais coisas, né? Inclusive atuar em inovações e outros braços, avançar para outras atividades de DevRel, porque ele ou ela conseguiu estabelecer uma comunidade e braços desse trabalho. E aí isso é valor também para a organização, enquanto uso do recurso. Isso que você falou faz sentido mesmo, porque assim, né? Se essa área de DevRel, ela vai focar em, sei lá, estar presente em eventos e criar conteúdo e fazer vídeo, blog, podcast, essas coisas são coisas que levam tempo para as pessoas consumirem, lerem, ter um impacto nas pessoas de verdade, né? Principalmente se for de uma empresa ou marca que está começando a fazer isso, que ainda não é conhecida no mercado, que não tem uma visibilidade tipo a Microsoft aí que você falou, né? GitHub, que são marcas que todo mundo já conhece, já sabe, levam um tempo
né? E eu acho que uma das barreiras pode ser justamente essa, né? Como que uma empresa que está começando nessa área, desenvolvedores estão querendo criar essa área, estão querendo fazer ações relacionadas a isso, podem justificar inicialmente o investimento, né? Porque nem sempre é fácil, né? Algumas pessoas entendem o investimento, mas tem gente que não vai entender, vai falar, putz, não, vamos pegar essa grana e anunciar no, sei lá onde, né? Sim. Mas pensa assim, por exemplo, é até legal você ter comentado isso, né? Como um passo mais inicial. Tenta abrir uma ferramenta tua, uma API, para as pessoas contribuírem, sabe? Ou abrir um espaço para a comunidade gerar conteúdo, vídeo, texto, documentação em cima do que você faz. Ou abrir um projetinho. Vai precisar de suporte, porque vai começar a gerar, se for um projeto num repositório aberto, vai começar a gerar issues, e aí alguém vai ter que avaliar a qualidade daquilo, se aquilo realmente é importante, e aí a pessoa que está atualmente ali num papel só de qualidade, ou desenvolvimento, ou liderança técnica na empresa, não vai conseguir dar todo o suporte, porque vai crescer, a comunidade vai precisar, por mais que não seja uma comunidade super enorme inicialmente, mas vai precisar de suporte. E aí você não vai poder deixar a pessoa abandonada, porque senão você vai causar um efeito negativo. E aí, esse primeiro passinho já vai mostrar da necessidade de ter alguém, pelo menos com um tempo parcial de atendimento, sabe? Para a comunidade. Muito bom, cara. Se você curtiu o vídeo, deixei todos os links e referências que o Aldrin mencionou na descrição aqui do episódio. Se você tem vontade de ter uma área de DevRel na sua empresa, de começar a dar os primeiros passos nessa área, ou se você ficou com dúvidas com relação a essa carreira, deixa uma pergunta aqui no vídeo que eu ou o Aldrin respondemos você. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no meu canal se você gostou do vídeo, tá? Não se esqueça de deixar o like. Vou deixar uma recomendação de vídeo aqui pra você, beleza? Tchau, jovem!